No React de hoje, nós vamos ver o Arthur explicando nos três irmãos por que que o Jones foge dele. Chama o Jones até de merda, cara. Acompanha comigo aí. Vamos falar o que interessa. Vamos chegar lá. Vamos lá. Eu quero começar com. Eu quero começar mal do meu brother. Vou falar mal do seu brother pra caralho, porque o brother é um joelho. bosta. Vamos lá, você é um bosta. E assim, se você fosse homem, você tava sentado aqui na minha frente pra debater essas coisas comigo. Você correu do debate dele. Tá louco? Correu do Opa, debate. Então estou aqui opa, agora falando. opa. Jones, vamos fazer o Eu debate. tinha te chamado pra debater Aí com eu ele. falei, eu preciso ver. Não rolou se isso eu, aí? eu preciso não ver chamei? se eu tenho algum problema jurídico com ele. Porque a partir de um certo momento da minha vida, eu realmente falo assim, eu não posso mais fazer as coisas sem orientação jurídica. Sim. Beleza. Aí eu verifiquei. Ó, realmente não tem. O MBL parece que estava processando ele. Agora eu acho que. Eu nem sei, porque eu acho que eu vou processar ele também. Eu tô Para conversando com com o meu isso, advogado. para Opa, o cara com tá me chamando de isso. nazista, irmão. Isso Vai ter que é provar na foda. justiça que eu sou nazista, mas tudo bem. Aí eu imito o jeitinho dele falar xenofobia, racismo. Vai ter que provar na justiça, Pausa não tem aqui. problema. Eu acho muito foda o Arthur imitando o Jones. Ele imita perfeito, cara. É muito engraçado. E é o que o Arthur vai falar ali. Você imita o Jones é xenofobia. Você imputar crime a alguém, como os comunistas fazem, não. Aí é liberdade de expressão. Vamos continuar. Aí eu falei, bom, deixa eu ver. Bom, não tenho. Foi bom, não tenho problemas com ele. Aí eu falei pra você, e aí talvez você não tenha gostado. E, cara, eu vou ser sincero, eu tinha prometido já O Vilela. pra outro podcast, então eu não vou ser cuzão de prometer uma coisa e não cumprir. Tudo bem, tudo bem. Eu não acho que o Jones teria algum problema de fazer no Vilela, ele já fez vários debates lá, mas enfim, no final das contas ele correu. Aí, não, o que eu quero fazer com o Humberto? Bora, você e o Humberto contra eu. Vamos só fechar a data, irmão. 2 contra 1, Bora. ele é justo, né? Bora, Ele então é tira o justo, Humberto, então vai eu e ele, então é bora. justo, pô. É, o cara tá usando o Dois Humberto de contra escudo. 2 seria uma boa. Eu do não jeito faço que debate propôs. contra as pessoas, do meu lado. Eu quero eu sozinho contra ele, é o que eu quero. Aí se ele tá arregando aí, se ele tá com um motivo... E eu posso falar, eu entendo até ele não querer. Porque ele tá numa ascensão e ele sabe que ele não pode pegar um cara que tem a manha de como ele usa as falácias no debate. Eu não tô nem falando em quantidade de argumentação. Falando, eu entendo... Pausa Teve um aqui. debate... E isso aí é verdade, cara. Por quê? Porque o Jones teve coragem de ir no 20 contra 1 lá, um comunista 20 contra 20 bolsonaristas, ou 20 conservadores que ele foi. Ele só pegou moleque de 16 anos, uns conservadores merdas lá que são assessores de políticos bolsonaristas que não podiam falar mal do Bolsonaro. Aí é fácil, cara. Por que ele corre do Arthur? Ele debateu com o Kim, passou uma vergonha contra o Kim, pelo amor de Deus, cara. O Arthur é foda, cara. Não é porque eu sou porta-voz da MBL, não. A verdade é essa. O Arthur é foda no debate, cara. Se ele discorda de mim, comenta pra mim, hein. deles agora, da esquerda... A esquerda Radical, moderada com a esquerda... Irmão, pelo amor de Deus, ali fica nítido que é o Jones Manuel. Ali fica nítido. Aquele crepe, né, que tem um jeito muito pouco combativo, ele na elegância, cara, só foi soltando. Aquele Charlie, como é? Charlie, não sei o que lá, o nome do menino lá, Charlie Berkeley. Porra, assim, a esquerda, É a o esquerda Crepe, radical. o Charlie deixa eu te e o falar uma Tamir, coisa. né? O cara pode ter alguns bons argumentos em coisa econômica que eu quero tratar aqui, o cara pode ter, só que no final ele é uma caricatura. No final ele defende revolta armada e no final ele é um Ian Neves. É um molequinho branquinho, leitinho com pera. Quero fazer a tomada armada do Estado. No final das contas, esses caras são isso. O Jones nunca defendeu isso aqui, velho. Realmente. Nunca defendeu isso aqui. Posso falar cara. por quê? Nunca, Posso falar por Não, quê? não. Porque aqui ele usou uma estratégia de parecer um cara moderado. Lá nesse podcast é literalmente isso. A esquerda revolucionária defendendo revolução e a esquerda moderada defendendo reformas. É literalmente isso. E o Jones parece uma criança defendendo revolução. Não, porque a revolução... No final das contas eles são isso, cara. No final das contas eles são isso. Mas vamos falar do que interessa. Vamos falar do que interessa? Vamos pra parte econômica, porque eles têm bons argumentos. E eu vou te falar. Quem veio aqui já? Veio aquele Crepe, veio o Tamir, veio o Charles, acho que não veio, né? Aquele tem um outro menino lá, acho que é Rodolfo, Rodrigo, um de chapéuzinho que não Machado veio. veio, Humberto veio, que inclusive também quis debater economia com você. O, e você o correu Humberto dele. ele vai vir se ele se juntar com os Jones, beleza. O Humberto sozinho é muito pequeno. Mas se vier Aí, ele. tá vendo? O cara quer medir Irmão, gente no debate. quero, não, lógico que eu quero. Pois Lógico que eu quero. Não, Mas Manda aí o que tá. Jones, manda o Quis Jones. debater com você não quis. Eu tô falando que Você eu não quero quis, desde você falou aquela assim, época. Não, naquele dia você falou assim, ó. Eu não, tenho esse que de- ver se tem problema esse jurídico. debate, esse debate, ó, foram as coisas que você falou assim, ó, esse debate, ele se for acontecer, vai no Vilela e tá tudo certo. É o que eu falei. Eu tô tranquilo com isso aí, sabe? Eu acho normal. Eu não. É, o Robertinho eu espanei com esse fica mais negócio grilado. mesmo. Eu espanei Mas mesmo. você falou, Mas ó, não da sua parte. Eu sei, porque eu já tenho tinha que Eu olhar, até eu achei tenho que muito olhar. legal. Você virou e falou assim, ó, prometi pro Vilela, lá eu vou fazer. Eu fiquei muito contrariado com o Jones, porque... E aí, sim, Para com isso. a maior referência, talvez, de debate sobre política que a gente tem no Brasil hoje é o nosso. É a gente, mano. A gente faz isso muito bem. Aí eu entendo você defender a sua amizade, sei lá, a sua integridade. Não tenho nenhum o vínculo que você problema. tem com Isso é ele. que eu prometi antes, só isso. Mas o Jones tinha que ter forçado aqui. Ele falou assim, não, minha casa é lá, e como ele podia escolher todas as opções, você falou pra ele, pode escolher o que você quiser, eu vou com você onde você Sim. quiser. Se ele tivesse falado que era aqui, você teria vindo. Sim. E o Jones não, ele escolheu um monte de outras coisas, menos valorizar o amigo, que a Não, gente você tá considera ele viajando, amigo, e Robertinho, como você tá foi. viajando na maionese, bicho. Não, Você tá tô viajando. falando o que eu Você tá acho. viajando. Eu Ele tô falou- falando você o falou que isso. eu acho. Ele falou que faria o debate, O você Arthur não foi viu, muito bicho. fiel à amizade Você tá dele, falando que e você eu não não viu. senti a mesma Não é coisa possível que que você não você. assistiu, bicho. Não, Você eu assistiu. assisti, eu Ele tô falou falando que porque eu faria. vi. Ele falou- Eu Vai- mediar o Você debate é do burro, falar, porra. Você é burro. Pausa aqui. Eu acho que o Jones tá correndo. Simplesmente isso. Faz 2 anos que o Arthur chama ele pra debate, cara. 2 anos. Que o Robertinho falou ali que nós somos a maior casa de fazer debate político. Eu não sei não, os três irmãos não sei.
Comenta pra mim aí. Os caras tão fortes, mas o maior, eu acho que já teve. O Vilela, eu acho que tá em primeiro aí de fazer debate político. Fez o Marçal contra o Brigadeiro, que o Brigadeiro amassou o Marçal, pelo amor de Deus. Inclusive o Marçal também corre do Arthur, não pagou o Movimento Brasil Livre aquela aposta que eles fizeram de criação do partido. 500 pau. Faz o Pix aí, Marçal. Comenta aí, rapaziada. Vamos continuar. Faria o debate em qualquer lugar. Ele falou que faria o debate em qualquer lugar. E se o Arthur quisesse que fosse no Vilela, ele faria no Vilela. Só que o Arthur não quis fazer o debate na época, velho. Não quis. Aí o Jones deu uma despontada, porque o Jones estava com 300 mil seguidores. Eu vou mediar os dois agora tá com 1 milhão e meio. 5 minutos pra sua tréplica, O Jones passou a relevância do Arthur. Tem muito mais relevância que o Arthur hoje. O Arthur tá doido pra debater com ele. Calma. Tá doido, hein? Já fez o corte? Fez o corte? Pode Calma, falar, vamos falar do que interessa, vamos falar das pautas, que é o que interessa de verdade? Vamos lá, eu vou começar aqui. Eu já vi, e eu vou falar uma boa, porque assim, Rodrigão, eu entendo, cara, e de verdade mesmo, eu entendo que a qualidade dos caras de direita que vieram aqui não é das melhores. E você ouvindo os caras de esquerda falar, e eu vou até tirar dos comunistas, você pega os trabalhistas, o próprio Tamir, o Crep, os caras são bons, eles têm bons argumentos, eles têm uma coisa interessante, que assim, eles são honestos intelectualmente na contra-argumentação. Se eu falar, meu, essa camiseta vermelha, ela é isso, o cara não vai, você é um fascista, não, ele vai, peraí, vamos debater camiseta vermelha. Eu até tava conversando com vocês aqui no bastidor, que eu fui fazer o debate lá dos 20... Eu nem lembro, era 20, sei lá o quê, 20 esquerdistas, sei lá. E quando os trabalhistas sentaram pra debater comigo, tudo bem que era muito rápido, eram interações muito rápidas. Não teve ad hominem, não teve nada. Nós fizemos um debate legal e eu tava até, a galera até me deu bronca, porque em vez de eu ser o Arthur dos debates, eu tava meio, não, pô, deixa eu ver os caras, porque realmente os caras têm bons argumentos, né? E aí eu vejo que você, às vezes, cara, você fala algumas coisas que não fazem sentido. Por exemplo, eu vou começar com uma aqui que eu acho que é a mais simples de todas. Uma coisa que você já falou que é o seguinte, pô, o Brasil é um país muito rico, velho. Só que o dinheiro tá nas mãos das pessoas erradas. Isso não é verdade, cara. Isso não é verdade. O Brasil é um país O pobre. Brasil é um país paupérrimo, cara. Para com isso. Isso é um Brasil... Ó, para com isso, a quantidade de riqueza que a gente tem, velho. vamos lá. Para com isso. Você ter riqueza é uma coisa, pra explorar. Você Realmente. não explorar essa riqueza é outra coisa. Então, por exemplo, vamos supor que eu sou um cara muito grande, forte. Pausa tem um aqui. Nada a ver um país ser rico naturalmente, ter riquezas naturais, terra, o solo bom, que tudo que você plantar nasce, ter sol, ter bastante água, isso não tem nada a ver com ser país rico. A Suíça não tem nada disso aí, o país é rico pra caralho. Japão não tem recurso natural nenhum, Coreia do Sul não tem recurso natural nenhum, e é rico pra caralho. Os caras, eles caem numas falácias dos comunistas, né? Para o físico do caralho, eu posso ser um bom lutador. Só que se eu não treinar, eu não sou um bom lutador. O Brasil tem uma costa litorânea gigantesca. O Brasil tem terras raras. O Brasil tem um solo que originalmente nem era um solo fértil, mas por causa da Embrapa a gente consegue ter um agro pujante. A gente tem muita gente aqui. Tem Água, fontes água, energéticas, tem um monte de coisa. tudo, velho. Só que a gente é caralho. pobre e aí eu vou te mostrar o porquê. Ó, um dos gráficos mais importantes pra gente entender o Brasil, eu diria pra você assim, toda a minha tese se baseia nesse gráfico aqui, ó. Só que é um gráfico que ele mede o seguinte. Ele mede o quanto que você tem de capital, que capital é basicamente o dinheiro. De labor, que é trabalho, quantas pessoas estão trabalhando, etc. Human capital, ou seja, qual a qualificação desses seres humanos. E aí tem um negócio chamado TFP, que é produtividade total dos fatores. O mundo funciona assim. Quando você tem mais capital, mais labor, mais human capital, geralmente a produtividade geral dos fatores aumenta. A gente não tem isso. A gente às vezes tem mais dinheiro, mais trabalhadores, mais qualificação desses trabalhadores e a gente consegue ser menos produtivo. Então o Brasil tem um problema grave de não saber aproveitar aquilo que pode aproveitar. Então você fala assim, o Brasil tem potencial para ser rico? Tem. O Brasil é um país rico, não é rico. O Brasil não é rico. Inclusive, você pode pegar, por exemplo, a tabela do PIB per capita. PIB per capita brasileiro é de 10 mil dólares. Aqui. A gente às vezes fala que que o brasileiro não é produtivo, eles acham que a gente fala que o brasileiro é vagabundo. Não é, cara. É que no Brasil tem muita burocracia. Tudo que você vai fazer demora demais. É muito sindicato, é muito escritório atrapalhando as coisas andarem. Isso é improdutividade. Não é que você tá chamando tal pessoa de vagabundo. E tem muito vagabundo também. Por per capita, né? 10 mil dólares. É muito baixo, cara. É muito baixo. E os países que têm menos PIB per capita que a gente, geralmente tem mais poupança. Então o Brasil é um país que não tem dinheiro e não tem poupança. A gente culturalmente, individualmente já não poupa. O brasileiro não poupa. E em termos de projeto de país, menos ainda. Por isso que a gente tem que ficar criando poupança, FGTS, pra ficar tentando criar poupança compulsória, porque a gente não poupa. Por quê? Então, o Brasil, primeira coisa. O Brasil culturalmente não poupa. Essa é a primeira coisa. O Brasil não tem poupança, o Brasil não tem dinheiro. Então a gente tem um desafio que é muito maior do que a distribuição de renda, que tem que ocorrer também. Mas não dá pra gente cair na ilusão de que o Brasil é rico, só tem que tirar o dinheiro das pessoas e distribuir melhor. Isso não é verdade. Nós temos desafios de geração de riqueza. Se hoje eu pegar todo o dinheiro do Brasil e vamos distribuir igualmente até todo mundo, a gente ainda é um país pobre. Então a gente tem que gerar riqueza. Esse é o primeiro ponto. E aí é o seguinte, o que eu vejo muito esses caras falarem, trouxe o gráfico aqui também, que é o tal do juro da dívida, cara. Todo trabalhista que vem aqui, eles mostram este gráfico aqui. Inclusive eu acredito, eu já ouvi falar isso muito tempo atrás, cara, que se você pegar os caras mais ricos do mundo, distribuir o dinheiro deles
entre todas as pessoas do mundo, o dinheiro vai acabar voltando na mão desses caras. Então não é sobre distribuição de renda, é sobre você fazer as pessoas ganhar o próprio dinheiro. Não adianta nada você sair distribuindo dinheiro na rua se as pessoas não sabem gastar, se as pessoas não sabem utilizar. Tem gente que vai pegar o dinheiro e vai usar drogas, tem gente que vai pegar e vai usar bebida, tem gente que vai investir, tem gente que vai, não sei, usar em coisa supérflua. É difícil, cara. Vocês, que é o seguinte, vamos lá, pra quem não sabe, isso aqui já tá batido, mas vamos lá. O que é o amarelo? O maior gasto que a gente tem hoje. Qual é o maior gasto que a gente tem hoje? Juro da dívida. Então não dá pro cara vir aqui e falar assim, nós não temos uma dívida grande. Nós temos uma dívida grande. Nós não pagamos muito juros da dívida. Nós pagamos muito juros da dívida. Só que aqui os caras começam a fantasia. Eles dizem o seguinte, existe uma máquina rentista no Brasil que retira dinheiro do mais pobre e joga a mão nos banqueiros. Isto é mentira. A máquina existe? Existe. O lucro do Itaú é gigantesco. O lucro do banco não vem de juro da dívida, meu. O lucro do banco vem de spread bancário, que é outra coisa. Os juros do brasileiros, inclusive, determinados momentos, ele atrapalha a lucratividade do banco, inclusive. O que é juro da dívida? Juro da dívida é o seguinte, sou um país, preciso investir, não tenho dinheiro. Então vamos lá, eu tenho poupança? Não tenho poupança. Então eu tenho que aumentar imposto. Puta, não dá pra aumentar imposto porque todo mundo já tá estrangulado de imposto. Preciso pedir dinheiro emprestado. Eu posso pedir pro FMI? O FMI me empresta dólar. Você tá fudido, você fez isso, é fudido. Porque se o dólar valoriza, sua dívida cresce. Ou você pode pedir para o seu próprio país. Quem empresta dinheiro para o Brasil? Não é o banco. Uma das coisas que eu queria perguntar pro Jones... São os investidores que compram... Exatamente. Jones, tudo bem. Então, beleza. Nós estamos pagando 2 trilhões de reais por ano para banqueiro. Quantos por cento disso vão efetivamente pro banco? Menos de 30%, cara. Você fala, pô, os bancos não têm títulos da dívida? Claro que eles têm. Vai pra rentista. Mas quem são os rentistas? Aí, mais da metade dos tais rentistas não são trilhardários. É renda familiar, mano. Por exemplo, mais de 25% é fundo de pensão. Então você pega um carteiro, o cara é carteiro. Carteiro não é um rentista. Ele entrega cartas e recebe um salário pequeno. Ele tem um fundo de pensão do Correio. O fundo de pensão do Correio investe em título de dívida brasileiro. Mas a crítica hoje, as críticas são, por exemplo, fazer uma auditoria da dívida pública. Vamos fazer. Né, que Posso falar? Posso falar? Posso falar? Se fizer auditoria. Pausa aqui. Antes dos caras falar, se você fizer uma auditoria da dívida pública, vai diminuir o quê? 10, 20% da dívida? E se diminuir, cara? E se não diminuir? Ver que a dívida é maior? Diminuir, ótimo. Mas isso é um a mais. Porque eu vou te dizer, não vai diminuir quase nada. Vai diminuir pra caramba, a gente tem exemplos. Tem a Maria Lúcia Fattorelli, que fez a auditoria da dívida pública da Grécia, que caiu mais de 50%. Grécia. Ela fez de outros países da América Latina também. E todas as auditorias reduziram a dívida pública. Bora, então vamos fazer outra a auditoria. Questão também, você pega os juros altos, o cara prefere investir em título público do que aplicar a grana dele. Né? Então, o pessoal defende a gente abaixar a taxa de juros, a gente tirar a independência do Banco Central. Você defende também? Uma coisa é baixar a taxa de juros, outra coisa é tirar a independência do Banco Central. Primeira coisa, o Banco Central foi independente até 2019, se não me engano. Eu não lembro agora. O governo Bolsonaro. 2019. E aí? Esse é o primeiro ponto. É que aí a gente tem outra tese, eu já vou chegar lá. Vamos falar de título da dívida, porque aí depois a gente fala de tripé macroeconômico, que é superávit fiscal, câmbio flutuante e meta de inflação. Então, primeira coisa, vamos falar de juro da dívida. Vamos fazer uma auditoria da dívida? Eu tô dentro. Vamos fazer. Porque o que diminui daqui é bom pra todo mundo. Só que o que eu posso falar é o seguinte, a gente não pode depositar as nossas esperanças nisso, porque se fizerem uma auditoria bem feita e falar, puta, cara, vai diminuir um cara. É a maior parte da pizza, Arthur. Como eu sei, não, mas o que eu tô falando é o seguinte. Aí que acontece? Você pega, por exemplo, o próprio MBL, os caras ficam batendo em auxílio. Olha que o problema é o auxílio. O problema é o auxílio. A gente paga auxílio demais. É também. Cara, olha aí, a maior despesa nossa é com a dívida pública, pô. O problema é o seguinte, além do auxílio também custa muito, porque o peso do Estado de bem-estar social no Brasil, ele é muito pesado. Além disso ser um problema, existe um segundo problema, mas é que eu já chego lá mais pra frente. Que é você atrelar, não, imagina, que é você atrelar aumento de auxílio ou de qualquer benefício a salário mínimo. Isso é um segundo problema, que nós vamos chegar lá, que é onde eu quero chegar. Eu tô primeiro no juro da dívida. Então, primeira coisa que a gente tem que estabelecer aqui, nós pagamos muito juros? Sim. Nós temos que diminuir juros? Sim. Nós vamos diminuir juro como? Com a auditoria da dívida? Tomara, mas não vai ser. Eu já tô te dando a má notícia antes. Imagina que eu te devo R$1.000. Aí fica brigando, não, mas é 1.000, não, mas é 900, não, mas é 1.100. Cara, não posso depositar todas as minhas esperanças assim. Eu vou fazer um dia uma auditoria na minha dívida com o Rodrigão e eu vou deixar de pagar. Não. A dívida existe. Você vai achar uma imprecisão para mais, pode até ser que sim, mas não ache que isso vai ser uma salvação estrutural pro Brasil. Isso não vai. A auditoria da dívida tinha que ser semestral. Você que é um empresário, que seja. Em empresa hoje você faz auditoria Rodrigão, da empresa constantemente. Entenda só, eu não sou contra a auditoria da dívida. O que eu estou te dizendo é, não deposite sua esperança nisso. Porque isso não vai. Mágica, puta, a gente deve metade. Já pensou? Que maravilhoso? Porra, animal. Eu não tenho hoje capacidade pra falar isso. O Jones não tem, o Tamir não tem, você, ninguém tem. Porque juro da dívida brasileira é uma coisa absolutamente complexa. Você precisa juntar um monte de especialistas e fazer um trabalho de meses pra você auditar. Eu só vou, vamos fazer. Imagina você pegar uma empresa grande, trilionária, que nunca fez auditoria dela. E aí, de repente, do dia pra noite, você fala assim, vou fazer auditoria aqui. Você vai achar problemas ou não vai? Com certeza você vai achar. Só que você não pode achar que esse é o pilar
de onde você vai se apoiar pra salvar o Brasil. Puta, é só fazer um giro. Então, tá, concordamos. Beleza, vamos tirar isso da reta. Peraí. Aí vamos. Auditoria da dívida. Concordou? Tem que fazer. Vamos fazer. Pode? Pode, obviamente. Pode. Bora fazer. Vamos fazer a Só auditoria. que não acha que isso aqui vai te salvar. Não, eu sei, eu já entendi isso, eu acho que eu também. É porque é só pra gente seguir. Ótimo, vamos seguir. Então, juro da dívida, resolvido? Beleza. O que acontece na cabeça desses caras, que é o que eles vêm trazer aqui, e faz sentido, mas eu vou trazer o problema na argumentação desses caras. Eles dizem o seguinte, eu gosto de reduzir muito, porque quando você reduz, tudo fica muito mais claro. Vamos supor que a gente tem um podcast, e no nosso podcast tem 100 pessoas. Só que 50 não estão fazendo nada. Você fala, porra, cara, tem 50 pessoas que estão me custando, não estão fazendo nada. Cara, e se eu pedir um dinheiro emprestado? Criar outras salas, puser essa galera pra trabalhar nessas outras salas, o que vai acontecer? Eu vou empregar essa galera e a riqueza que eu vou gerar com esses caras fazendo mais podcast, eu pago a dívida que eu... Porra, isso faz todo sentido. Isso, inclusive, é uma tese macroeconômica de você estimular a economia através de um dinheiro que você não tem, uma alavancagem, entre aspas. Eu não tenho dinheiro, eu peço emprestado, ou eu imprimo, eu faço qualquer coisa, eu crio estes empregos, eu faço com que a economia se expanda e a partir dessa expansão eu pago a minha dívida e ainda fico com o benefício das coisas que eu gerei. Ó, que ótimo. É a tese, tipo assim, os trabalhistas dão muito o exemplo de ferrovia. Pô, vamos fazer uma ferrovia para escoar grão? Vamos. Você vai gerar emprego através do investimento público e depois você vai ter a ferrovia que vai te ajudar. Pô, ótimo, maravilhoso. Qual que é o problema desta tese? A tese é o seguinte, ela não funciona se a sua economia estiver em plena capacidade, o que nós não estamos, o Brasil não está em plena capacidade de produção, nós não estamos nem perto de complexidade tecnológica, de complexidade na linha de montagem de qualquer coisa, nós não estamos. Dá pra alavancar a economia também fazendo um investimento em construção civil, né, cara? Igual a China faz. Muita gente critica, a China é comunista, mas os caras são um exemplo de nação que tá dando certo. Em alguns pontos sim, em alguns pontos não. Mas existe um outro grande problema, que são os gargalos internos microeconômicos. E aí, é o que eu tenho falado para esses caras. Eu aceito a tese de vocês. Nós temos bons argumentos para falar que você tem que ter uma tese macroeconômica de austeridade ou uma tese macroeconômica de investimento público ou de impressão de dinheiro, o que seja. Tudo bem, você tem bons argumentos para defender os dois, né? Principalmente quando citam China. Sou louco para debater China com o Jones um dia, mas enfim. O lance é o seguinte, cara. O lance é o seguinte, porque ele hoje se acha, né? Mas enfim. O lance é o seguinte, você não resolve o problema. E esse eu acho que é o cerne da questão. Eu vou fazer um outro exemplo pra você. A gente tem o gráfico de pizza aqui, que a gente tem o maior gasto que isso daqui. Vamos supor, a brincadeira que eu faço é o seguinte, vamos supor que a China e os Estados Unidos deram a mão. Vamos salvar o Brasil porque a gente gosta deles? Vamos pagar a dívida pra eles? Vamos. Aí os Estados Unidos e a China pagam 8 trilhões de reais aqui, ó. Pagou, zerou a dívida, do nada zerou a dívida. O Brasil vai pra frente? Não vai. Não vai pra frente. Opa. Por que o Brasil não vai pra frente? Vai sobrar grana pra caramba. Vai sobrar, vai sobrar grana pra caramba. Você vai ter. A gente não precisa pagar esses juros mais? Você vai ter exatamente 2 trilhões a mais todos os anos pra você investir em saúde, educação, segurança, etc. Óbvio que vai dar uma melhorada. Do orçamento. Só que estruturalmente, o Brasil não vai mudar. Por quê? Porque nós temos que consertar a nossa microeconomia. E o nome, ele é muito contra-intuitivo, porque quando você fala assim, macroeconomia, o que importa mais, microeconomia, o que importa menos, não é verdade. Macroeconomia, assim, imagina que você está olhando o país, você sai do zoom, você olha o Brasil de longe. Tá, como é que eu vou fazer a política monetária? Como é que eu vou fazer Isso aqui é macroeconomia. A microeconomia é que você dá um zoom. E quando você dá um zoom e você entra nas relações que você tem internas, isso é mais importante do que as teses macroeconômicas. Então eu vou dar um exemplo para você, um exemplo real, palpável. Mesmo que a gente apagasse o juro da dívida, e quem dera isso acontecesse, sei lá, vamos supor que os Estados Unidos e a China deram a mão e a gente não tá bom. A gente tem uma lição de casa fodida pra fazer ainda. Por quê? Porque é o seguinte, eu vou dar um exemplo do nosso amigo engenheiro Léo. Ele tem uma empresa, que até esqueci o nome aqui da empresa dele, Mel. Metalurgia Léo. É uma não, esqueci o nome da metalurgia dele, cara. Metalurgia é Andy Léo. Metalurgia de Léo. Andy Léo. Eu não dá pra fazer lá atrás agora, calma que tá pra trás. Porque eu quero mostrar a figurinha, porque quando você olha, cara, você fala, puta, é verdade, o bagulho é foda mesmo. Pô, enquanto aqui, você... ó, lembrei, aqui. Achou aí? Quer dar um recado? Não, pode mandar aí. Não, que é o seguinte, ele tem uma empresa que chama Icopetrel. Ele faz aço 1020 trefilado, que é um aço com até 0,6% de carbono. Aí o cara faz o produto dele. Ele vai lá na Sintax para ele pegar o NCM. O NCM é a nomenclatura comum do Mercosul de um produto. Se qualquer coisa você vai vender por aqui, você tem um NCM. Aí ele pega aqui no Sintax o sistema da Sintax, né? Ele vai lá no código 7217-2010, com um teor de carbono igual ou superior a 0,6% em peso. É o dele. Aí tem um outro código, 7213-3010, com um teor de carbono igual ou superior a... mas é o mesmo. Mas qual código eu uso? Aí a carga tributária de cada um é diferente. Então, o que acontece no Brasil? Você tem exemplos assim que é só no Brasil que acontece. Por exemplo, você sabia que o McDonald's não vende mais sorvete? Sim. O McDonald's agora vende massa láctea, tem um nome aqui, massa láctea congelada, um negócio assim, massa láctea fria. Porque o nome massa láctea dá menos imposto. Você sabia que o combo do Burger King, o Burger King, o refrigerante é o imposto. Quando você põe um refrigerante no combo é outro imposto. Então eles fazem uma manobra. Então hoje no Brasil, as empresas investem mais em escritórios de contabilidade e tributários do que na produção, cara. Então você nunca vai... Os caras vão chegar no contencioso tributário aqui, se eu não me engano. E esse é um assunto... Nossa, é fudido esse assunto, é fudido. É muito difícil de entender.
Então, vamos prestar atenção agora, que vai ser fora essa parte. Desenvolver o Brasil. Você pode despejar um caminhão de dinheiro, pode vir um shake e falar, mano, eu quero fazer carro aqui, foda-se, um monte de dinheiro. Você não vai fazer. Você não vai fazer. Porque o problema é também esse. Você fala, pô, o juros da dívida é um problema? Claro que é um problema, mas não é o único problema. Quem dera o único problema do Brasil fosse esse. Então nós temos que consertar isso antes. Eu vou dar um exemplo pra vocês que é numérico e assim, isso dá o tamanho do nosso problema. O que é contencioso tributário? Imagina que eu faço essa garrafinha e você faz essa garrafinha. Aí eu tô pagando X de imposto. Você tá pagando Y de imposto. Eu falo, peraí, o Robertinho tá com uma vantagem tributária, eu entro na justiça. Sim. Aí, puta, fica aquela discussão. O que acontece? A gente cria um contencioso tributário. Eu paro de pagar imposto, você também, a gente vai deixando aquilo lá em contencioso tributário. No mundo desenvolvido no CDE, o contencioso tributário é 0,29% do PIB. 0,29% do PIB. Vamos pegar a América Latina, que é um país pior, são países piores. 0,19%. Quanto que você acha que é do Brasil? Chuta um número alto aí. Ó, tô falando, calma lá, seja parcimonioso, né? O CDE tem 0,29% do PIB em contencioso tributário. Quanto você acha que o Brasil tem? Chuta meio alto, assim. Meio alto, chuta um número aí qualquer. Sei lá, 7, que é um número bonito. Ó, 7. Altíssimo, certo? Sei lá. Tem noção. 70%. 70%. Eu vou te dar um número exato. É número bíblico. Nós temos aqui, ó. Nós temos aqui mais de 70% do PIB, tá? Com... Cadê? Tava em outra página isso aqui. Enfim, tem 70% do PIB em contencioso tributário. Você não vai desenvolver o Brasil enquanto você tiver isso. Por que o Brasil tem isso? Aí nós vamos num outro problema, que os trabalhistas e os comunistas também concordam com a gente. Nós temos muito imposto no produto e serviço e pouco imposto na renda. Então, aqui no Brasil, qualquer fração que você mexa em muito dinheiro, porque o imposto está todo no produto. Então, se eu tenho um imposto, vou dar um exemplo. Você conta o imposto de consumo. Claro, se eu tenho um imposto que é 50% de um produto, né? O imposto é muito importante para ele. Por exemplo, sei lá, pega vinho. Tem vinho que 80% do vinho é imposto. Então você compra imposto e ganha um vinho de brinde. Então você nunca vai desenvolver, isso é microeconomia, você nunca vai desenvolver um país que baseou sua arrecadação, sua carga tributária em produtos e serviços. Então isso é uma coisa que todo mundo concorda. O juro da dívida é muito alto, todo mundo concorda. Temos muito imposto no produto e serviço, todo mundo concorda. Como que a gente resolve isso? Vamos jogar para a renda. Vai tributar a renda. Então o liberal do MBL tá falando para aumentar o imposto de renda? Sim! Sim! Caralho. Nós pagamos muito. E isso que eu tô falando, às vezes as pessoas, elas se baseiam em jargões, né? Lá vem o liberal que quer administrar, pra você. Não, cara, vamos ter uma discussão racional. É um absurdo aqui no Brasil uma holding que tem, sei lá, 30 imóveis, porque isso, uma das formas de você driblar a legislação tributária é você ter uma holding. Então, se eu tenho uma holding, vamos supor que eu tenho 5 shoppings. Eu sou um trilhador, eu tenho 5 shoppings. Eu não ponho meu nome. Eu não vou ter que pagar 27,5% de aluguel, de imposto no aluguel que eu vou cobrar dos caras. Eu abro uma holding e pago, às vezes, sabe quanto? 6,5%. 6,5%. Aí você é um professor, você vai ter o seu imposto de renda descontado direto na fonte. Você vai pagar ali, às vezes, de 15%, 16%. Se você for um professor universitário que ganha muito dinheiro, 27,5%, dependendo do quanto você ganha. E eu que tenho 6 shoppings, pago 6% numa holding. É óbvio que tá errado. Eu posso fazer uma crítica? Claro, por favor. Que é o que eu percebo, tá? E eu acredito que daqui a um tempo outras pessoas vão perceber isso aí. Sim. E desculpa se eu for duro. Não, eu vou pedir desculpa agora. Não, a gente tá eu sei que a gente pode falar abertamente. Me parece muito, e fica bem claro, principalmente depois das últimas vezes que o MBL moveu as peças no tabuleiro, que o MBL tem um projeto de poder. Ó, vou fazer o que for preciso pra mim chegar lá. É isso que, tem que fazer isso? Tem. O objetivo é chegar lá em cima, é realmente a gente dominar o Brasil, a gente mandar no Brasil. E, por esse motivo, a gente vê várias vezes o MBL mudando muito o discurso dele, assim, sabe? Tipo, em algum momento, o MBL, que nunca falou de segurança pública, imagina, agora eu vou começar a falar de segurança pública. Você falou. Agora, né, Rodrigão, recente a gente teve com a Glenda, se você e a Glenda começou lá no podcast a falar, não, a gente tem que prender todo mundo, a Glenda matar, a gente vai ter que matar mesmo. A Glenda chegou agora, Rodrigão. A Glenda não tem um ano de MBL, cara. Mas Rodrigão, em 2018, mesmo, na live imagina, a minha proposta de 2018, quando eu fui me eleger deputado a primeira vez, tinha essas pautas já. Ah, não tinha não. Tinha, claro que tinha, só pegar meu panfleto. Se eu tomasse, tinha travado dizendo, não sei, que eu guardo de lembrança. Eu nunca vi você falar de economia igual você tá falando agora. Pelo amor de Deus, Rodrigão, a gente tá escrevendo o livro amarelo, bicho. Dessa forma aqui, o cara pegou... Tô vendo aqui, parece que os comunistas estão falando bem, tá agradando as pessoas, os trabalhistas estão falando bem. Mas isso é uma grande vantagem, acho que não tem que melhorar, não. Mas não, a gente fala isso desde antes desses caras. Vou cuidar do meu jeito aqui pra minha galera, pra não ficar igual. Mas é verdade. Rodrigão, deixa eu falar uma coisa, eu vou dar um exemplo pra você de como você tá distorcendo. Se a gente fizesse tudo pelo poder... Pausa aqui. Rodrigão dá uma viajada, né? Como que o MBL não fala de segurança? Como que os caras não falam de economia? Pelo amor de Deus. Apoiaria, por exemplo, Bolsonaro desde o começo. Nossa, os caras falam do quê, então? Voando lá como os caras fizeram. Sabe o que nós fizemos em 2016? Olha que loucura que nós fizemos. Tinha um governo chamado governo Temer. O governo Temer tinha 3% de aprovação. 3%. O governo Temer apresentou uma proposta que era uma proposta para reformar a Previdência do Brasil. Ninguém sabia o que era.
Você ia perguntar pra pessoas, ninguém sabia. Essa época, eu tava começando a conhecer o MBL. Então eu era chamado pra tudo quanto era fórum de direita. Chamava pelo IFL, Fórum da Liberdade, IE, ILISP, Socialista de iPhone, bolsonaristas, olavistas, intervencionistas, todo mundo me chamava. Todo mundo chamava. E só o MBL, chamou um cara chamado Paulo Tafner pra falar que nós tínhamos que reformar a Previdência, sendo que nessa época a direita bolsonarista, inclusive o Eduardo e o Jair, falavam que não tinha déficit na Previdência e que não tinha que reformar junto com o PSOL. Nós fizemos, em 2016, um evento, olha só como as coisas são, cara, na época o Vila participou desse evento, o Paulo Tafner, pra falar de reforma de Previdência, uma coisa que ninguém queria nem pensar nisso. Num governo que tinha... E foi um erro, né? Foi um erro. A reforma da Previdência foi um erro. Ao contrário. Calma. O mérito da reforma da Previdência a gente pode tratar depois. Eu tô tratando outro mérito. Nós fazemos tudo pelo poder, nós falamos só de coisas que são populares ou a gente entra em problemas profundos? Em 2016, a gente foi acusado de receber dinheiro do governo Temer, que tinha aprovação de ninguém. A esquerda não gostava, a direita, ninguém gostava do Temer, porque a gente defendeu uma reforma que era importante. Depois veio outra logo de cara, que foi a reforma trabalhista. E nós defendemos a reforma trabalhista. Eu fiquei gigante, Rodrigão, na internet, debatendo dentro de escola a PEC do teto, velho. A PEC do teto era puramente econômica. Não falava nada de segurança pública, não falava nada de comunismo, direita, esquerda, era uma PEC puramente econômica. Que foi outro erro também, né? Não foi outro erro, que a gente vai chegar lá. A gente já vai chegar lá. A gente já vai chegar lá. Mas ele tá certo, ele tá certo. Não, calma, ele tá certo. Ele tem que colocar as alegações dele. Não fique. Sabe por quê? Não, mas isso é chato mesmo. Deixa eu concluir um raciocínio, guarda a pergunta e faz ela, velho. Eu virei o mediador dos três irmãos. Não deixa o cara concluir. Você tá falando uma linha de raciocínio, mas é aquela. Mas é que eu não tô entrando no mérito das coisas, porque a gente pode falar de tudo, eu quero falar de tudo, mas eu tô entrando num mérito anterior. Então o MBL é populista e só fala o que interessa? Não, a gente fala justamente o contrário. Tem o caminho fácil e o caminho certo, a gente vai pelo caminho certo. E muitas vezes o caminho certo é o mais difícil, como por exemplo, defender PEC de teto, trabalhista. Na época que a gente pegou pra defender a PEC do teto, a desaprovação da PEC passava de 70%. Então a gente pegou uma pauta impopular, a gente saiu defendendo e coisa que ninguém fez. Quer ver outra coisa? É que tem outras coisas que são mais midiáticas. Por exemplo, a greve dos caminhoneiros de 2016 foi apoiada por todo mundo, direita, esquerda e bolsonaristas. Nós somos contra. Ah, mas vocês são contra os caminhoneiros, somos contra os caminhoneiros. Quer ver outra coisa que foi dificílima defender? Na época que a Lava Jato estava bombando. Vamos bombar, vamos lá, prender todo mundo. O Ministério Público apresentou um projeto chamado 10 medidas contra a corrupção. Você lembra disso? Era um absurdo. Cara, todo mundo, nossa, agora o Brasil moralizou. Quando você lia as 10 medidas contra a corrupção, era um absurdo. Tinha, por exemplo, ali, literalmente, você considerar provas implantadas. Tipo assim, cara, e nós, veja, não tô falando de economia, não tô falando de segurança, tô falando de corrupção. Quer coisa mais de ufanismo do que você fala de corrupção? A gente falou, gente é contra a corrupção, óbvio. Só que as 10 medidas de corrupção estão erradas. Então a gente sempre pegou o caminho mais difícil se ele for o fácil, se ele for o correto. Eu acho que esse vai ser o próximo passo. Qual? Esse vai ser o próximo passo. Qual? Porque, assim, todo mundo sabe que a Lava Jato foi um erro no Brasil. Todo mundo sabe que a Lava Jato foi pra sabotar o Brasil. O MBL não reconhece isso. E eu acredito que o próximo passo vai ser o MBL reconhecer. Rodrigão, Realmente, a Lava Jato foi um erro. Tá muito... Nossa, o Rodrigão dá uma viajada, né, cara? O Jones entrou na cabeça do Rodrigão de uma maneira... Ele era de direito, Rodrigão, cara. Ele se apaixonou pelos comunistas de uma maneira que não dá pra explicar. O cara virou comuna. Você vê que o Três Irmãos tá todo dia lá com o Gaio Fato, com o Jones Manuel... O pessoal comunistão. Bom, rapaziada, o vídeo de hoje vai ficar por aqui. Se você gostou do vídeo, considere se inscrever no canal para me ajudar, para me dar uma força. Tamo junto aí, até o próximo.